Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um PowerTech em Destaque. Passo a palavra para o professor Fábio Augusto Gentilin, que vai conversar com vocês e introduzir vocês um pouco mais no mundo profissional. Desejo a todos uma boa live. Obrigado, professora. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Fábio Gentilin, dando sequência aí no nosso PowerTech em Destaque, né? Semana passada a gente falou um pouco aí sobre alguns temas que fazem menção à tecnologia. Então, a gente falou sobre algumas tecnologias dos mostradores, né? Dos instrumentos digitais, no caso, os multímetros, amperímetros, todos esses instrumentos eletrônicos que utilizam tecnologia. E que lá eu falei para vocês um pouquinho sobre a diferença entre instrumentos que têm a leitura média e instrumentos que têm a leitura True RMS, né? A gente vai voltar a falar sobre instrumentos novamente. É que hoje eu achei interessante trazer um tema para vocês que tem relação com os controladores lógico-programáveis, tá? É um tema que o pessoal da automação gosta muito, né? E o pessoal da manutenção também, por conta da interação que eles têm dentro do processo industrial, né? Então, eu quero fazer uma pequena explanação, vai ser bem dinâmico, porque eu acredito que no momento em que eu estou fazendo aqui a explicação para vocês, se a gente traz tudo muito pronto, passa muito rápido, é muita informação e às vezes não dá para todo mundo pegar. E aqui hoje eu vou mostrar para vocês dispositivos, vou falar um pouco sobre a tecnologia eletrônica, né, de hardware e também de software que está envolvida no CLP, né, para ficar claro para todo mundo, quem é da manutenção, quem é da automação, isso é transparente, tá? Porque o equipamento ele tem um papel, ele desempenha essa função dentro do ambiente industrial, que é o ambiente profissional no qual certamente vocês atuam ou irão atuar, tá? Então, acho importante que vocês tenham essa leitura, porque muito do que vocês vão fazer, de repente tem gente aí que já é experiente, já trabalha no mercado, né? Já fez projetos com CLP, ou trabalha numa indústria que tem CLP, já viu funcionando pelo menos, mas tem aqueles que nunca viram, né? Não tem nem noção de como que é um CLP. Então, aqui a gente vai ter uma abordagem que ela é bem dinâmica, tá? Para todo mundo pegar. Então, em primeiro lugar, aí, gostaria de cumprimentar a todos, vou fazer nominal, porque o pessoal está aparecendo aqui, né? Eu estou vendo aqui o Diogo Pereira, Reginaldo, o Sandro, tá? Então, muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos aí ao nosso PowerTech em Destaque, esse programa de quarta-feira que a gente está fazendo aí para trazer vocês para o mundo do ambiente profissional. E já respondendo aí a pergunta do Diogo, né, que ele quer saber assim, qual a linguagem de programação mais utilizada na indústria? Bom, existe uma história para contar antes disso, tá? E eu vou chegar na resposta no final da história. Funciona mais ou menos assim, ó. Lá pela década de 50, mais ou menos, 1955, mais ou menos, tá? No meio da década ali, a indústria ela não tinha os recursos que nós temos hoje, esses recursos digitais, tá? Então, nós não tínhamos condições de construir equipamentos que tinham software embarcado, que não tinha condições de você fazer uma programação feita num computador, porque não tinha acesso a isso. Existiam conceitos de computadores, inclusive analógicos naquela época, né? Nós tínhamos ali os primeiros predecessores dos computadores, estavam surgindo no pós-guerra, né? Porque a Segunda Guerra Mundial, né, marcou foi um marco tecnológico, né? A partir de 1945, com o final da guerra, muitas tecnologias que, inclusive, foram desenvolvidas para a pesquisa durante a guerra, elas se tornaram produtos, né? Essas pesquisas se tornaram produtos que vieram a auxiliar em várias frentes, aí, inclusive na indústria. Então, 10 anos depois, mais ou menos, né, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a indústria automobilística, ela precisava automatizar seus processos produtivos, ela estava em ascensão. Então, imagina só, você tem um modelo de carro para fabricar de uma única cor, né? Já traz uma certa complexidade. Então, na hora que você for fabricar esse carro, você precisa de uma gestão sobre a lista de materiais desse carro. Você precisa ter todas as peças para montar ele compradas, né? Essas peças são de diferentes fabricantes.
E muitas vezes você tem tempos diferentes para receber essas peças, para armazenar, controlar o estoque. Então tem uma série de operações ali que não é da nossa fala aqui, mas eu gostaria de mostrar a amplitude do nosso estudo, né? Então, a gestão, em primeiro lugar, a gestão do processo todo depende de várias situações, não apenas da máquina estar funcionando. Então, para a máquina funcionar, em primeiro lugar, ela tem que existir. Essa máquina tem que ter uma alimentação elétrica, ela tem que ter ali, isso custa dinheiro, né? Ela tem que ter um espaço para ela ficar. Você precisa da matéria-prima, né? Estar ali, para depois você pensar que você vai automatizar uma máquina. Então, uma vez que existe uma gestão que define métodos de compra, de logística, e considerando que você já tenha toda a matéria-prima ali, e que essa máquina já tem o suficiente em termos de espaço, de energia elétrica para funcionar, então considera-se que essa máquina vai, então, realizar aquela manufatura, né? E daí veio o conceito da automação. Naquele tempo, aquela indústria, no caso automobilística, ela não tinha processos automatizados. Ela começou a fazer essas automações daquelas operações de dobra, operações de solda, né, através de painéis elétricos, eletromecânicos. É o que tinha na época, eram os relés. Então, esses relés, eles eram interligados, as lógicas de intertravamento eram o que eles tinham de mais avançado em termos de digital, né? Então, vamos pensar assim, o que é digital para a gente? Digital está embarcado em semicondutores, né? Quando você fala digital, daqui a pouco eu vou desmontar um CLP aqui para mostrar para vocês como que ele é por dentro, né? Os componentes são tão pequenos porque existe material hoje para fabricar, existe tecnologia hoje para integrar essas funções. Naquele tempo não tinha. Então, eles tinham o quê? Relés. E aí eles tinham a bobina do relé, né? Que era energizada. Então, essa bobina energizada produz um campo magnético. E esse campo magnético interage com um dispositivo móvel, um contato móvel. Então, você tem ali um contato que vai abrir ou fechar, tá? Então, quando a bobina é energizada. Então, energizou o relé, muda de estado. O que estava fechado abre, o que estava aberto fecha, tá? Então, essa lógica que os relés têm era utilizada, no caso, para intertravar os relés e armazenar estados lógicos. Então, com isso, ele automatizava a sequência de funcionamento daquela máquina. Então, se ela tinha atuadores hidráulicos, atuadores pneumáticos, tinha uma operação de solda que era temporizada, por exemplo, eles tinham os recursos da época que eram eletromecânicos. E aí, esse profissional que sabia intertravar, associar contatos, tá? Contato aberto e fechado, né? Aquele cara que sabia fazer contato e sabia energizar bobinas, ele aprendeu a fazer isso no diagrama elétrico. E aí a nossa tecnologia foi avançando, de modo que surgiram, então, recursos computacionais. Os computadores surgiram, a programação começou a surgir. E aí, quando chegou ao nível de poder fabricar uma plataforma capaz de armazenar um programa e executar esse programa, uma plataforma embarcada, só para quem não sabe, é assim, pensa numa placa eletrônica que tem um componente capaz de ser gravado dados ali. Você pode gravar nele um programa e ele tem como executar as instruções desse programa. Então, você consegue embarcar uma tecnologia inteligente num equipamento desse, tá? Então, eletrônica embarcada, ela leva em consideração isso daí. Leva em consideração software, tá? Que você programa, software que você programa, tá? E um componente que armazena esse programa e tem que ficar ali, não pode apagar, né? Então, esse componente que consegue armazenar esse programa, ele disponibiliza esse programa para outro componente que possa executar as tarefas, né? Então, pensa bem, o profissional daquela época, década de 50, só sabia diagrama elétrico, contatos e bobinas. Quando chegou o tal do computador, que podia ser programado, como que eles iam treinar esses caras que dominavam essa indústria automobilística, só que eles não sabiam programar, eles não eram programadores, eles eram pessoas da área elétrica, né? E mecânica também, o pessoal da mecânica que trabalhava junto ali, né? Então, eles tinham conhecimento do processo, mas eles não eram pessoas que sabiam software, tá? E aí é que veio a questão da programação. Com que é que ia se parecer
a interface de programação para que a pessoa que entende do processo pudesse interpretar e pudesse realizar a automação do processo. Adivinhe, eles criaram uma linguagem gráfica, uma linguagem que tem contatos e que tem bobinas, tá? Por isso, Diogo, você concluiu corretamente. A linguagem ladder veio daí, tá? Veio justamente por isso, você concluiu corretamente, veio para facilitar o trabalho de quem já entendia do processo, tá? E aí, tem muitas empresas, muitas fábricas que comercializam seus CLPs, desenvolvem a plataforma de hardware e de software, né? Porque vamos pensar assim, ó, vamos imaginar uma situação clássica, tá? Que você comprou lá um aparelho para sua casa, um aparelho, uma impressora para conectar no seu computador, né? Eu sou do tempo que usava impressora ainda, o pessoal hoje em dia quase não usa mais. Enfim, você comprava uma impressora, isso na década de 1990, 2000 e pouquinho. Se você não instalasse um driver, né, no sistema operacional, no caso Windows, o computador não conseguia conversar com essa impressora. Tem que instalar um driver aqui no computador. Um driver, o que é? Um programa, um software, né? Então você instala aqui. Por que você instala? Você instala porque esse programa, que é relacionado à impressora, né? Ele é feito para apresentar a esse sistema operacional os recursos que aquela impressora tem, que aquela máquina tem. Então o fabricante fabrica a impressora e o software da impressora. Aí você compra a impressora. Às vezes vinha um CD, né, para você instalar. Hoje você baixa da internet aquele driver, põe lá no computador e o computador enxerga daí, reconhece aquela impressora, porque existe um software que descreve o hardware daquela impressora, beleza? No CLP não é diferente. Então você tem ali fabricantes X, Y, Z, por exemplo, Rockwell, tá? Você tem Schneider, você tem muitos fabricantes, a Siemens, tem muitos fabricantes que são tradicionais e outros que são mais recentes, mas que são muito bons também, e também tem preços melhores aí para o mercado, né? Que fabricam CLPs. Então, eles vêm com um CLP para vender, tá? E é verdade, o Sandro está interagindo aqui, ó. Tem CLP que pode usar 3 linguagens de programação, ladder, porta, lógica, enfim, existe CLP com muito mais do que isso ainda, Sandro, tá? É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Inclusive vai gerar assim uma grande curiosidade de vocês, e é para isso que serve, né, esses momentos, para vocês ficarem curiosos, e isso que vai motivar vocês a buscar informações aí onde vocês trabalham, para conhecer mais o que vocês têm e potencializar a capacidade de vocês, capacidade profissional mesmo de vocês, tá? Então, nessa nossa live de hoje, vai ser um pouco mais interativo, tá? Nós temos uma pauta relacionada a uma norma, tá? Essa norma chama-se IEC 61113, tá? Essa norma, ela que define, tá, todas as regras para a programação dos CLPs. E aí você tem lá texto estruturado, você tem ladder, você tem GraphSet, que é o SFC, você tem o FBD, que é o Function Block Diagram, que é essa questão aí que o Sandro comentou, né? Do portas lógicas, né? Tem ambientes de programação que são abertos, você não precisa pagar para usar. Você pode testar na sua casa, tipo da Schneider, o Zélio mesmo. Quem aqui nunca usou o Zélio, tá? Eu recomendo que utilizem. Eu fiz alguns vídeos no YouTube já, ensinando como utilizar os comandos básicos do Zélio ali, fazer algumas coisas legais. E é bem interessante, que você já começa a aprender a programar, mesmo sem ter o CLP, tá? Então, em resumo, o CLP, ele é o quê? É um controlador lógico programável, tá? Então, controlador lógico programável. Em primeiro lugar, por que é que nós nos preocupamos com um controlador? Tá? Porque na indústria existem processos que precisam ser automatizados. Então, se eu tenho ali um nível, tem que fazer um controle de nível de um tanque. Eu tenho a entrada de água de um lado, por exemplo, faz de conta que é água, né, que você vai controlar. E do outro lado você tem processos que vão utilizar essa água. Só que aí você precisa garantir que um determinado nível desse tanque fique constante, para garantir uma pressão de água, enfim.
Só que, na medida que os processos vão abrindo suas válvulas e vão acessando a água de dentro desse tanque, o nível vai variar. Só que você precisa manter constante. Imagina a situação dessa. O controlador lógico programável, ele pode resolver esse problema. Então, você pode introduzir ali uma estrutura com sensores, ou um único sensor, depende muito do que você tem à sua disposição, tá? E aí, dessa forma, você consegue ler o estado dos sensores, né, ou do sensor que você tem, para interpretar o nível que você tem no tanque. E aí, o sensor, ele envia o sinal para o CLP, processar essa informação, e com base nisso, ele vai tomar uma decisão. Mas como assim vai tomar uma decisão? Quem toma a decisão? Por que ele toma a decisão? Quanto ele toma a decisão? Como que é essa decisão? Tudo depende do programa que você faz. Então, você faz um programa que vai, então, interagir da medida, do jeito que você quiser. Então, esse programa você faz no computador, tá? Numa linguagem de programação, por exemplo, Ladder, por exemplo, Function Block, né? Por exemplo, um Graph7, né? Ou texto estruturado, linguagem C, tá? Tem CLP que pode ser programado em linguagem C. Tem CLP que pode ser programado em Assembly, tá? Então, o Assembly é uma linguagem de nível muito baixo, complicado de fazer, mas existe, tá? Então, vai de como você precisa. Agora, o Ladder, com certeza, a pergunta que o Diogo fez foi bastante relevante. O Ladder, sim, é uma linguagem que começou e tem uma origem lá no passado, tá? Nos diagramas elétricos. Então, existe uma equivalência. Eu vou até começar aqui, eu vou até mostrar um pouquinho do Zélio, tá? Eu sei que muita gente aqui já viu, mas eu vou abrir aqui para mostrar e dar um pouco mais de textura a essa nossa fala, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Aí, na medida que eu estiver na outra tela, não vou ver os comentários de vocês, mas depois eu volto aqui para ver, tá? Então, eu vou colocar aqui esse ambiente que eu estou abrindo aqui, que é o Zélio. Tá? Então, nesse momento, até peço aí para a mediação subir a minha tela aqui para os alunos. Eu gostaria de mostrar, né, o funcionamento. Assim que a mediação subir, a tela... Aí, obrigado. Vou mostrar para vocês, então. Essa tela que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a tela do Zélio Soft 2, tá? É um programa, depois eu mostro para quem quiser como que faz para baixar isso, tá? E aí vocês podem estar fazendo na casa de vocês. Então, quando você abre esse programa, é um programa de graça que a Schneider fabrica, né? Então, essa interface aqui, ela é feita para um dado controlador dela, que ela fabrica. Então, ela fabrica lá um CLP, tá? E esse CLP, ele pode ser programado, ele é programado por esse ambiente, tá? Então, você abriu ali, eu já vou criar aqui um novo programa, tá? E aqui tem algumas imagens que você pode ver de alguns modelos de famílias que ele tem, tá? Então, eu vou selecionar aqui uma dada família, né? Que vou pegar aqui, ó, no canto superior direito da minha tela, tá? Vocês não precisam se preocupar em decorar nada do que eu estou falando, porque esse momento fica gravado, tá? Depois, quem quiser olhar de novo, tá? À disposição. Eu vou pegar aqui, ó, esse modelo que está no canto superior direito, e aqui abrem algumas opções, né? Que você pode olhar. Dentro dessa família aqui tem alguns modelos, ó. E aí, isso vai de acordo com a minha necessidade. Então, faz de conta lá, vamos imaginar que esse processo de controle de nível utiliza, tem lá disponível uma tensão de alimentação de 100 a 240 volts. Por exemplo, tem 220 volts lá. Então, esse modelo aqui me atende, ó, porque a alimentação deles, ó, eu posso olhar aqui, tá vendo? Tem uma coluna de alimentação, tem vários modelos. Ó. Tem um modelo que é 24 volts DC, que é a mesma coisa que CC, né? Corrente contínua. Tem aqui, ó, 100 a 240 de novo, tá? Tem 48 volts, então 12 volts, 24, tá? Eu vou escolher esse último aqui da lista, ó, o último. Tá? Então tem uma coluna aqui de alimentação. Eu tenho aqui quantas entradas digitais. Professor, não sei o que é isso. Não tem problema, eu já vou explicar, tá? 12 entradas digitais. Entradas mistas, não tem nenhuma aqui. Saídas digitais, 8 saídas a relé. Não se preocupe também, porque eu vou explicar para vocês, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho, um exemplo aí. Ecrã e teclado. Ecrã é uma tela, é essa tela que você está vendo aqui, né? É o display. Lembra que falamos de display na última semana? Então, aqui também tem, nesse modelo, dá até para editar o programa, porque tem uma telinha aqui, o cara pode alterar parâmetros, enfim.
Então, se você quer que tenha o display, né, é isso aqui. Tem modelos que não tem. Relógio é real-time clock, é o relógio de tempo real. É aquilo que vai lá dentro, tem um componente eletrônico, né, com uma pilha, e então você pode configurar o calendário dele para você pedir que o seu programa, por exemplo, execute uma dada tarefa em um dado dia, um dado horário, uma data específica. Então ele vai conseguir fazer isso por quê? Porque ele tem o RTC, né, Real Time Clock. O idioma, aqui você vê as linguagens de programação que ele tem. No caso aqui, ó, LD, que é o Ladder, e o FBD, que é Function Block Diagram. Então nós temos aqui a opção também da programação por diagrama de blocos. O modelo dele é esse que está escrito aqui, SR2B201FU. Então, um exemplo, tá? Podia ser qualquer outro aqui, mas nesse caso eu vou passar com esse porque ele tem as duas linguagens, então a gente pode interagir aqui um pouquinho. Então, olhando aqui para essa tela, não precisa mexer em nada nesse momento, né? Só dar um avançar. E veja, eu consigo escolher, nesse modelo tem duas formas de programar. Eu posso escolher Ladder ou Function Block. E aí, o que acontece? Eu vou começar com o Ladder, tá? Depois a gente pula para o FBD, podemos fazer uma outra aula daí, só programação, aí depende aí do gosto de vocês, tá? São vocês que vão trazer aí o norte para as nossas lives, tá? Então, vou colocar aqui o Ladder, ó, tá? E vai aparecer uma tela para nós aqui. Deixa eu ver como é que tá aí a interação de vocês, tá? Enfim. Então, eu acho que vocês estão conseguindo ver minha tela aí, estão podendo acompanhar, né? Uma vez que abre essa tela aqui, ó, isso aqui é igual você abrir o Word, uma página em branco, não tem nada. Então, o teu CLP, quando vem para você, ele vem assim, vem vazio, a memória está vazia. Nesse caso desse controlador aqui, ele já coloca aqui embaixo para você que ele tem uma limitação de memória de 240 linhas, tá? Então, você vai programar ele, no máximo, até 240 linhas. Se você pegar aqui, ó, e for descendo aqui o cursor, vai chegar lá no final, você vai olhar aqui, ó, linha 240, ó, é a última linha que tem para programar, tá? E é legal você entender o seguinte, que ele tem linhas e que ele tem colunas, tá? Então, isso aqui é uma coluna, ó, isso aqui é outra coluna, opa, tá? Então, essas colunas aqui, ó. E você vai observar o seguinte, ó. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5, elas servem para você trabalhar com contatos. Aqui só vai colocar contato. E essa coluna do final aqui, ó, é só para bobina. E aí é muito importante você saber o que são entradas e saídas agora, tá? Então, nós temos na automação um conceito assim. Você tem, de um lado, a figura do controlador, o CLP, tá? Do outro lado você tem os sensores, do outro lado você tem os atuadores, tá? Então, o que é o sensor? O sensor é aquilo que identifica algum tipo de variável. Pode ser uma ausência ou a presença de um objeto. Então, imagina que você tem um objeto, tá? Vamos pegar aqui esse objeto. Então, você está numa linha de fabricação, numa indústria, e aí passa na frente do sensor um objeto. Então, o objeto passou. O que o sensor faz? O sensor identifica esse objeto através do material dele, ou então até mesmo através da luz. Então, se o objeto passou na esteira, interrompeu um feixe de luz que o sensor emite, então o sensor pode emitir a luz, e na medida que o objeto passa na frente, essa luz é interrompida. Então, o sensor é sensível a isso, e ele identifica que foi, então, um objeto que passou por ali. O sensor em si não conta quantas peças passaram por ali, ele só altera o sinal dele, né? O sinal elétrico. Então, o sensor envia um sinal elétrico para o CLP. E ele envia esse sinal elétrico para onde? Ele envia esse sinal elétrico para a entrada do CLP. E é importante vocês entenderem, pessoal, eventos como esse, presença e ausência. Não tem metade presente, metade ausente. Ou está totalmente presente ou está totalmente ausente, né? O objeto que está passando ali. Esses eventos que só tem dois estados, ligado ou desligado, presente ou ausente, eles são eventos digitais. Nós chamamos de digitais, porque eles são discretos, tá? E aí eu considero 0 a ausência, 1 a presença.
Então, um tanque de água lá, tem sensores, por exemplo, podem ser utilizados sensores de nível capacitivo, sensores de nível digitais, né? E aí, na medida em que a água vai subindo e encontra o sensor muda de estado, né? Tem água, é igual a 1. Não tem água, é igual a 0, tá? E aí, 1 e 0, isso é número. Eletricamente falando, ele significa o quê? Depende do sensor. Se ele for um sensor com a saída positiva, PNP, a saída transistor, por exemplo, né? Então, quando tiver 1, que o sensor informar 1, ele está informando o quê? Ele está informando 24 volts da saída. Se por acaso ele for saída negativa, ou seja, for NPN, então quando tiver o objeto, ele já vai estar em 24 volts. Quando aparecer o objeto, ele vai para 0. É o oposto. Mas ele sempre vai transitar de 0 a 24 volts, tá? Ou é 0 ou é 24. Ou é 0 ou é 24. Na saída do sensor. Tá? Normalmente é assim, padrão industrial. E aí o sensor está lá, detectou o objeto, né? O objeto passou aqui na esteira. Então, esse sinal que varia de 0 para 1 é igual a um contato, né? Que fecha e abre. Só que o CLP entendeu isso. E lá, você pega esse sinal que vai ser colocado na entrada digital do CLP. Então, o CLP, ele tem entradas e ele tem saídas. Então, à medida que eu introduzo um sinal aqui, que varia de 0 para 1, eu posso associar essa entrada digital do sensor a um contador que vai contar. Cada vez que tiver uma transição de borda para cima e para baixo, ou seja, peça presente, peça ausente, né? Toda vez que transitar aqui, ele vai contar 1. Então, numa fábrica de refrigerante, por exemplo, passa lá milhares de latinhas de refrigerante muito rápido na frente do sensor, ele tem que ser rápido o suficiente para identificar essa transição, e o CLP tem que ser rápido o suficiente para contabilizar quantas latinhas passaram por ali. Tá? Então, isso tudo é entrada. Então, por exemplo, eu tenho um botão, vou apertar esse botão aqui para ligar um motor. Só que quando eu aperto o botão, ele introduz no CLP o comando aqui, ó. Então, apertei, fechou um contato. Apertou o botão, fechou um contato. Esse contato é ligado na entrada do CLP. Tudo que produz um dado de entrada, ele utiliza entradas do CLP. Eu posso ter entradas digitais, como essas que eu comentei aqui, contato, presente ou ausente, ligado ou desligado, né? E, por exemplo, eu posso ter um contator. O contator é aquele relé grandão, né? Que serve para ligar os motores. Quando o contator está ligado, eu posso pegar um contato auxiliar dele para informar que ele está ligado e entregar isso para o CLP como uma entrada digital do CLP. Tá? Então, esses exemplos são de entradas digitais, porque designam eventos que são discretos. Entradas, tá? Discretas. Mas eu também posso ter entradas que são relacionadas a variáveis analógicas. Variáveis como, por exemplo, a temperatura, o nível, a vazão, a pressão, tá? A umidade, o pH. Tem vários tipos de sensores que podem informar variáveis, grandezas, que se comportam no tempo de forma imprevista. Ele não tem só um nível mínimo e nível máximo, não. Ele tem vários valores entre esse nível mínimo e o máximo. Vamos pegar um exemplo, temperatura. Imagine que o seu sensor seja capaz de medir a temperatura de menos 50 até mais 155 graus. Esse sensor, ele então pode assumir qualquer valor entre menos 50 graus e mais 155 graus. Qualquer valor de temperatura desse. Só que a temperatura em si não é o que ele vai entregar. O sensor não entrega calor para o CLP. Ele entrega um sinal elétrico. Então, o sensor apenas detecta a variável, converte o valor da variável para um sinal elétrico e entrega o sinal elétrico numa faixa de tensão ou de corrente padronizadas. No caso do sensor analógico, ele vai trabalhar ou de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 miliamperes. Tá? Normalmente, esses são os padrões elétricos que existem para sensores analógicos. Então, sensor mede temperatura de menos 55, de menos 50 até mais 155 graus, tá? Então, menos 50 graus aqui é o mínimo do sensor, né? Então, aqui, na saída dele, se tiver menos 50 graus, ele vai soltar um sinal elétrico de 0. Por exemplo, se for saída em tensão.
E quando tiver mais 155, ele vai soltar 10 volts. Qualquer valor intermediário aqui de temperatura vai ter um valor intermediário de tensão. Agora, se for de corrente, normalmente o padrão de 4 a 20 miliamperes vai funcionar aí também. Então, 4 miliamperes é quando tiver menos 50 graus. 20 miliamperes é quando tiver com mais 155 graus, por exemplo. Tá? Então, tem padrões de tensão e padrões de corrente. Tá? Isso tudo que eu falei até agora, pessoal, são entradas digitais e entradas analógicas que existem para os CLPs. Porque não tem como o CLP controlar algo que ele não pode mensurar. Tá? Então, você vai fazer um programa de seu CLP, você vai gravar no CLP, por exemplo, vai colocar na indústria lá, só que não tem como ele controlar nada se ele não recebe os dados que ele precisa receber. Esses dados vêm a partir ali dos sensores. Então, os sensores são os elementos sensíveis que detectam as variáveis de processo, tá? Decodificam isso para sinais elétricos e introduzem isso no CLP. Tá? Mas a automação, pessoal, ela é composta de sensores, controladores e atuadores. E quem são os atuadores? Aí é mais fácil, né? Atuador pode ser um motor, tá? Eu vou controlar o acionamento desse motor. Aí eu tenho uma válvula pneumática, eletropneumática, né? Porque o CLP é elétrico. Para comandar algo que é só pneumático não dá. No meio do caminho ali, o sinal elétrico do CLP tem que acionar algum tipo de dispositivo magnético ali para acionar a válvula. Então, normalmente é eletropneumático. Tem válvula que é eletrohidráulica. Eu tenho exemplos ali de reatores de aquecimento. Tá? Então, esses dispositivos todos têm algo em comum. Eles recebem o sinal, eles recebem o comando para funcionar. Tá? Então, se eu preciso abrir ou fechar o fluxo de água de uma tubulação, eu vou ligar ou desligar uma válvula. Mas quando o controlador manda ligar ou desligar, ele vai enviar um sinal na sua saída. E aí as saídas estão conectadas, no caso, aos dispositivos que nós chamamos de atuadores, tá? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês entendam a presença dos sensores, a presença do controlador e a presença dos atuadores. Então, atuador, motores elétricos, né? Tem inversor de frequência, por exemplo, que vai estar acionando o motor, e o CLP conversa com o inversor, conversa com o soft starter, tá? Ou mesmo com um quadro de comando ali para acionar uma chave estrela-triângulo, por exemplo. Tá? Eu posso fazer através do CLP. Então, aquilo que se comanda é atuador. Aquilo que produz dados de entrada são entradas, tá? São sensores, são dispositivos que vão informar o CLP do estado de alguma variável. Tá? E o CLP é o controlador, é o que vai realizar o controle do processo. Então, olhando aqui para a nossa programação, tá? Olhando para o nosso ambiente Zélio, a gente vai mostrar para vocês o seguinte, tá? Olhando aqui de novo, né? Eu tenho aqui minhas linhas, né? Eu tenho aqui as minhas colunas. E aí, olhando para os cenários de colunas, o que eu vou fazer? Quem são as entradas do nosso CLP Zélio, né? Nesse caso aqui, ó, ele tem 12 entradas, olha só. Pessoal, a letra I vem de input, entrada, tá? Então, eu tenho aqui 12 entradas, ó, de 1 até 12. Ele dá o nome aqui, ó, I1, I2, I3 até I9. E depois ele tem A, B, C, né? IA, IB, IC. É o nome que ele deu. Mas você pode colocar aqui um comentário, né? Por exemplo, se você ligou fisicamente um sensor, né? Ou um botão, vamos pensar que na entrada I1 você vai colocar um botão liga, tá? Porque o botão ele é uma variável de entrada ou saída. Você não comanda um botão pelo CLP. O botão é pressionado por uma pessoa ali, o dedo, tá? Então, se ele não é comandado pelo CLP, ele é uma entrada, tá? Então, aqui, ó, nessa entrada 1, eu vou colocar aqui, ele é botão liga. Dei o nome para ele, tá? Então, eu já estou colocando o nome. No I2, eu vou colocar assim, ó, botão desliga. Estou colocando comentários aqui, tá? E aí, esses dois botões aqui, por enquanto, já dá para a gente fazer aqui a ideia que eu quero mostrar, tá? Eu posso pegar aqui, por exemplo, esse botão, ó, clicando em cima do I, eu posso colocar ele em qualquer posição dessas linhas e colunas que esteja entre a coluna 1 e 5, tá? Tá vendo que se eu soltar, ó, vai ficar ali, ó, o contato,
Tá? Se eu pegar ele e trouxer para cá, ó, vai ficar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, soltar, vai ficar ali. Se eu clicar no envelopinho, ele mostra o comentário que eu fiz, ó. Botão liga, é a entrada I1. Porque fisicamente no CLP, ele vai ter uma entrada I1. Então vai ter um fio chegando aqui, vai ligar ali na entrada I1. E é o botão que você vai apertar, é o botão liga. Lá no painel tem um botão escrito liga. Quando você apertar aquele botão, o fio que está ligado naquele botão vai entrar na entrada física I1. Tá? É isso que você tem que entender. Então, esse contato aqui, ele não pode ser colocado aqui, por exemplo, ó, na coluna bobina, porque ele é contato. Contato não é bobina. Bobina é saída, tá? Então, eu não consigo fazer isso. Eu consigo soltar ele dentro desse espaço aqui, feito para contatos, beleza? E aí, assim, eu tenho também as saídas, ó. Olha aqui, ó. Tenho 8 saídas digitais. Aqui não tem saída analógica nesse modelo, mas existem CLPs que têm saídas analógicas. Professor, para que serve uma saída analógica? É assim, além de você ligar o motor, você pode querer também dizer a ele qual é a velocidade que você quer que ele desenvolva, dentro dos limites dele, de 0 rotações por minuto até 1.800 rotações por minuto, faz de conta. Vamos pensar no motor aí, desse modelo. Então, você pode falar assim, eu quero que você fique a 1.000 rotações nesse momento, porque foi feito um cálculo aqui no CLP, e essa é a velocidade que eu quero nesse momento. Então, para conseguir enviar um sinal e dizer qual é a velocidade que você quer, precisa ser analógico, tá? Eu poderia ter também uma válvula que eu preciso abrir ou fechar de forma proporcional. Uma válvula que eu tenho que abrir ela 33% só da sua abertura. Então, é um sinal analógico que vai ser mandado para ela. Esse sinal vai sair analógica, tá? Nesse modelo, a gente vai trabalhar só com saídas digitais, que vão dessas Q1 a Q8, porque é o limite que esse CLP tem. E aí você tem aqui, ó, essas saídas aqui, onde eu estou passando o mouse, não sei se dá para vocês verem aí, Q1 até Q8, tá? Se eu pegar qualquer um desses aqui, isso aqui é um contato. Porque quando você liga uma saída, você precisa intertravar no seu programa para dizer que a saída foi ligada. E existe muito tipo de automação que é feito assim. Quando o motor liga num sentido, eu tenho que abrir o outro circuito para não deixar ele tentar, a pessoa comandar ele no outro sentido, que é o contrário, que fecharia um curto. Então, para isso que existe um intertravamento. Então, ligou de um lado, ele abre do outro, para você não conseguir ligar no sentido contrário simultaneamente. Então, existem também outras situações de intertravamento, como no caso da chave selo, né? Você aperta um botão, tira o dedo, o motor liga e fica ligado. Aí você aperta outro botão, desliga. Tá? A gente vai montar aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Então, em primeira instância aqui, ó, vamos olhar para esses 4 quadradinhos, que tem um contatozinho aqui, tá? Tem um símbolo aí que é ativo no estado, o outro é o telerruptor e o set reset. Então, eu vou chamar isso aqui, eu vou botar um comentário aqui de motor 1, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, essa saída, tá? Isso aqui é toda saída. Então, eu pego aqui esse modelo de acionamento, que é como se fosse um contator. Levo até a posição da bobina e solto, ó. Abri o comentário aqui, ó, motor 1. Então, esse aqui é o motor que eu tenho lá. Vamos pensar que é o motor da minha esteira de transporte. Quando liga esse motor, a esteira vai começar a transportar, seja lá o que ela tiver em cima dela, tá? E eu quero fazer assim, quando eu apertar um botão, vai ligar o motor. Quando eu tirar o dedo desse botão, que ele vai voltar no estado original dele, né? Porque pensa no interruptor. O interruptor é um botão de pulso, né? Industrial. Ele está aberto. Quando você aperta ele fecha. Quando você solta o dedo, ele volta no estado original. Ou seja, ele dá um pulso só. Eu quero que esse botão, quando der um pulso, liga, tá? E fique ligado, mesmo depois que eu tirei o dedo. E aí, quando eu quiser desligar, eu aperto o botão desliga, ela para e tá tudo certo, tá? Então, eu vou colocar esse botão liga um pouquinho para cá, tá? De propósito. O que eu faço aqui? Eu vou colocar também o botão desliga aqui no nosso programa, tá? E o botão desliga é esse daqui. Só que o botão desliga, eu quero que ele seja um botão normalmente fechado.
Porque nós temos aqui botões abertos que são botões normalmente abertos, tá? Eu quero colocar um botão aqui que seja normalmente fechado. Então, o que eu faço? Um botão direito sobre esse botão, eu coloco normalmente fechado, ó. Pronto. Então, esse botão aqui já está fechado. Que é o botão desliga. Se você não relar nele, não vai mudar nada, tá? Então, eu vou interligar. Para interligar isso aqui, ó, que é o botão desliga, nisso aqui, que é o botão liga, é só clicar na linha, ó. Clicou, pronto, já faz uma junção, tá? E esse botão liga aqui, ó, eu vou ligar ele na bobina do meu motor 1. Eu não acabei ainda, tá? Não acabei, mas vou mostrar para vocês como que isso aqui funciona. Então, você montou esse primeiro diagrama aqui, eu posso colocar até um comentário aqui, escrever assim, ó, acionamento motor 1. É um comentário da linha. Não precisa pôr, tá? Não é obrigatório. Isso aqui é para ajudar você a se localizar, tá? E aí, eu vou aqui na parte... Veja que eu estou com o mouse no canto. Não sei se dá para ver o meu mouse aí, tá? Mas nós estamos no modo de edição, tá? Onde você edita o seu programa. Mas existem mais dois modos aqui. O modo de simulação, que é onde você vai simular o teu programa, não precisa ter o controlador, dá para simular por aqui. E tem o modo de monitoração, tá? O modo de monitoração é quando você tem o CLP conectado fisicamente aqui. Aí você conecta no CLP para monitorar o funcionamento. Mas aqui nós não temos, então só vamos usar a simulação mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, basta você clicar em Run, tá? Que ele vai, então, começar a rodar o seu programa. Então, vamos acompanhar. Eu tenho aqui a minha saída, que é o meu motor 1. Ele vai ser acionado quando esse botão liga for pressionado, né? Só que tem um detalhe, esse botão liga, quando eu apertar, ele vai fechar, e quando eu tirar o dedo, ele tem que voltar, né? Na simulação, ele não faz isso. Na simulação, tem que dar 2 cliques, tá? Um para fechar e um para soltar. Mas eu vou pegar aqui embaixo uma tábua, aqui um diagrama, que mostra todos os botões que tem nesse controlador. Então, eu tenho aqui I1 até IC. Tá? Os 12 botões estão aqui. Eu tenho também as saídas aqui nessa lâmpada, que ela é uma relação de saídas, tá? Que o nosso controlador tem, de 1 até 8, que no caso aqui é a 1, ó, motor 1, Q1. Esse Q1 é o Q1 aqui, vai mudar de estado. Então, vamos ver o que acontece quando eu pressionar o botão liga. Eu posso pressionar tanto aqui, quanto aqui, ó. Se eu clicar uma vez apenas, olha só, essa lâmpada mudou de estado, ela estava apagada com as demais e apenas ficou acesa. Então, eu mostrei para vocês, através do diagrama de contato, tá? Um diagrama elétrico, como fazer a ligação dessa saída, né? Que no caso aqui representa esse relé. Bom, só que agora, se eu tirar o dedo do botão, aqui eu apertei e fiquei segurando. Se eu tirar o dedo, ó, tirei o dedo, o que acontece com a saída? Ela permanece ligada? Não, não permanece ligada, tá? Ela só vai funcionar quando o botão ligar e quando o botão desligar, ela desliga. E aí, o que eu faço? Eu volto para a edição e faço o seguinte. Bom, esse contator aqui, que está ligado no motor, ele pode me ajudar com isso, tá? Esse contator, ele vai, então, me fornecer uma informação de que quando ele for ligado, por exemplo, se eu apertar o botão aqui, vai ligar esse contator. Só que daí, quando ligar ele, eu posso pegar um contato auxiliar dele e entregar isso, tá? Direto para esse contato, ou seja, pôr em paralelo com ele um outro contato que, então, nos permita realimentar o processo. Então, com um pulso, eu vou ligar, eu tiro o dedo, ele não vai desligar mais, porque o outro contato vai estar ligando isso aqui em paralelo. Então, vamos acompanhar aqui para ver o que acontece. Eu vou pegar aqui uma outra entrada, que seria o feedback, ou retorno, no caso de Q1, porque Q1 é o nome da saída 1, né? Que é onde está ligado esse carinha aí. Então, eu vou pegar aqui o contato vinculado ao retorno de Q1, que é o retorno do motor, no caso, tá? E vamos fazer uma linha vertical aqui, ó,
clicando aqui, e outra aqui. Isso faz com que, quando eu pressionar o botão liga, ele vai energizar essa bobina. Quando energiza essa bobina, ela muda de estado. O contato que está vinculado a ela, tá? Ela poderia fechar aqui. Só que fisicamente nós não temos esse contator. Isso aqui é uma simulação, né, pessoal? Então, na prática, eu poderia estar usando isso daqui, mas aqui nós não temos. Então, o que eu uso, professor, para funcionar, para dar certo? Aqui a gente vai usar um contato que vem desse contator mesmo. E aí, aonde que fica esse contato? Tá? Eu deletei aqui, tá? Porque na prática é uma coisa, na simulação você tem que entender essa diferença. Tá? Vou pegar aqui, ó, o contator que eu usei, que é Q1, e vou pegar aqui em Q1, ó, eu pego o próprio Q1 e levo, ó, ele é um contato, ó. Opa, aí sim, hein? Agora faz sentido. Porque agora, quando eu apertar esse botão aqui, e assim, pessoal, no Ladder, a execução do programa é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o comando vem da esquerda, né? Quando eu apertar esse contato aqui na esquerda, ele vai enviar um sinal aqui para esse ambiente da bobina, né? Que no caso é essa saída, e vai ligar a saída, como vocês viram lá que acendeu. E nesse momento, aquilo Q1 está vinculado a Q1, muda de estado, ó. No caso, ó, Q1, tá vendo? Ó? Tá? Então, Q1 aqui muda de estado, está aberto, vai fechar. Aí, na medida que eu tirar o dedo do botão liga, esse contato vai estar fechado já. Daí o sinal, ao invés de passar por I1, vai passar por Q1 para ligar o nosso motor, tá? Então, vamos testar agora para ver o que acontece. Simula. Bota para rodar. Tá rodando. Se você não apertar em Run, não funciona, tá? E aí, eu pressiono o botão liga, ó. Quando eu pressionar o botão liga, ligou, né? Só que eu tô com o dedo apertado lá ainda, né? Mas é para vocês enxergarem. Eu apertei, tô segurando o dedo lá ainda. O que aconteceu com o contato do motor? Ele fechou, por quê? Porque o motor mudou de estado. O contato era aberto, mas depois que o motor foi ligado, ele muda de estado. Então, no caso aqui, o motor está fechado, o motor 1, contato está fechado. Se eu tirar o dedo da entrada I1, olha só, eu desliguei já o contato, está aberto aqui o botão liga. E o que aconteceu com a minha saída? Tá? Não aconteceu nada, ela continuou ligada, porque foi o que eu disse a vocês, ela está correndo, tá? Está circulando por meio desse intertravamento entre o motor, né? No caso o contator que vai ligar o motor, e o botão liga. Tá? Professor, até quando vai ficar ligado isso aí? Para sempre, desse jeito aí. Vai ficar ligado para sempre. A menos que você vai lá e aperte o botão desliga. Se você apertar o botão desliga, ó, vou vir aqui no desliga, tá? E você observa que ele abriu o contato que era fechado. Se você apertar de novo, ele fecha o contato. E com isso você pode começar tudo de novo. Vou lá, ligo de novo. Tá? E vou lá e desligo de novo. Então, isso aqui é um exemplo bem simples, tá? De ladder, diagrama elétrico. Eu vou voltar aqui para o modo de edição. Diagrama elétrico, tá? Contato, assim, ó, de bobina, diagrama elétrico. Professor, como que é a simbologia no diagrama ladder? É muito simples, tá? Aqui você ainda tem uma visualização de símbolo ladder. Ele vai converter isso aqui de diagrama de contatos, que é o símbolo elétrico, para o símbolo ladder. Olha só. E aí, o contato que ele é normalmente fechado se transforma nisso aqui. O contato que é normalmente aberto se transforma nisso aqui, ó. Aí a bobina vai ter esse aspecto, esses dois parênteses aqui, praticamente, tá? Que vão representar para nós esse ambiente aí do motor, tá? Então, é basicamente nesse formato. O que acontece? Eu posso fazer essa mesma coisa aqui utilizando-se de um recurso chamado set reset, tá? Então, seria um pouco diferente, né? Não ficaria igualzinho isso daqui. Vai funcionar também, mas tem menos necessidade de contato e tudo mais. Então, e intertravamento também. Então, a gente pode fazer por set reset. Vocês aprenderam a fazer do modo tradicional, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deletar isso daqui para a gente poder fazer no set reset. Então, mais uma vez aqui, botão liga, tá? Pega aqui o botão liga. Botão desliga, tá? Então, botão desliga. Já pode ficar aí. E vou pegar de novo aqui o meu motor. Só que dessa vez
eu vou pegar o 7, tá? Vou colocar ali alinhado com o meu botão liga, tá? Vou fazer uma linha. Então, quando eu apertar o botão liga, ele vai setar esse motor. Se eu tivesse agora com o botão desliga e fosse olhar para ele, colocaria o motor desliga, o motor também, né? No caso aqui, só que daí é o reset dele, tá? Porque o set é o que vai ligar, tá? S que é 1 é o set de Q1 e R que é 1 é o reset de Q1. Então olha aqui, ó, a letra S, aqui a letra R, tá? Então normalmente esse tipo de circuito aqui, ó, ele tem um funcionamento mais simples, né? Deixa eu colocar ali para simular, você vai entender melhor, porque olhando aqui para essa linha, quando eu pressionar o botão liga, esse contato aqui, essa bobina aqui é ligada. E vai ficar ligada, porque ela setou. E o botão desliga, quando você enviar o comando aqui, ela vai, no caso, desligar, tá? Porque você resetou ela. E aí, como que faz aqui? Vamos ver então, da run, tá? Tá rodando o programa. Quando eu apertar o botão liga, para apertar e tirar o dedo, ó. Apertei, tirei o dedo, ó. Não está mais pressionando lá. A lâmpada está acesa. Significa que setou esse motor 1. Para desligar, é só apertar o desliga. Pronto, tá tudo parado, tá? E aí, assim, pessoal, tem muita coisa por trás desse tipo de programação. Hoje é só um começo para vocês começarem a ver, né? Quem nunca viu, tem gente que já viu, já programa CLP de tudo quanto é tipo, né? Já sabe melhor do que eu sobre isso. Mas tem pessoas que nunca viram. E acredito eu que vocês ainda vão chegar nisso, porque o pessoal que está estudando aí está para isso, né? Então, esse aqui é um pequeno exemplo de entradas e saídas discretas, né? No ambiente Zélio. Se a gente fizer assim, ó, vou pegar aqui agora, tá? E eu vou colocar o mesmo controlador, só que agora eu vou escolher FBD. Qual que é a diferença? FBD é a mesma coisa do que o Ladder, só que só muda a interface, tá? Vai fazer a mesma coisa. E aí eu vou pegar aqui já, ó, Alt, que significa saída, tá? Vou pegar um degrauzinho desse aqui, porque é saída digital, né? E vou colocar aqui desse lado. Professor, mas por que você colocou aí nesse ponto aí? Porque assim, essa representação, esse gráfico branco aqui, ó, ele tem as entradas de um lado, ó, as 12 entradas estão aqui. E você tem aqui também, do outro lado, as suas saídas. Então, aqui nós vamos configurar, no caso, semelhante ao outro programa, né, um motor. Então, posso colocar um comentário lá, ó, motor 1. Tá? Mostrar o comentário. Posso pôr um símbolo que me ajude a observar. Pega aqui, ó, o símbolo de um motor. Pronto. É o motor 1. Isso aqui é a minha saída. Tudo que eu tiver de saída aqui tem que aparecer desse lado. Tá? Tem que pegar aqui de Alt, pegar essa ondinha aqui e colocar lá. Muito bem. E eu tenho também os botões, né? Vou pegar aqui esse in, de input. Tá? Vou pegar ele aqui. Eu vou colocar ali que ele é o botão liga. Só liga mesmo. Liga. E vou pegar novamente aqui, esse aqui, colocar. Aqui eu desliga. Então, temos botão liga e botão desliga. Igual a gente tinha no outro programa também. Bom, o que vai acontecer? No ambiente FBD, até teve um colega que comentou sobre portas lógicas. Eu tenho aqui a opção Logic, que eu posso usar, tá? Para fazer, então, essa programação. Vou dar um exemplo aqui com uma porta AND, tá? Vou colocar aqui a porta AND no centro. E vou colocar aqui a saída da AND nesse motor ligado direto já. O que vai acontecer? Eu posso colocar aqui o botão liga e eu quero usar isso aqui para ligar o motor. Só que se eu ligar só com o botão liga, eu tenho que ter algum outro que desliga. E para fazer isso, eu preciso de um botão. O botão desliga, né? Mas a lógica por aqui está usando uma porta AND. Quem já estudou isso aqui sabe o que eu estou falando. Quem nunca estudou vai entender agora. Esse componente aqui é o seguinte, ele tem entradas e uma saída. Para que eu tenha uma saída igual a 1, tá? Ou seja, ligar a saída, eu preciso ter todas as entradas aqui igual a 1. Uma só que tiver igual a 0,
multiplicados aqui, porque a AND é uma operação de multiplicação, praticamente. Então, tudo que eu multiplico por zero é zero. Tá? Então, eu tenho que ter aqui alguém que seja, no caso de uma função positiva aqui, né? Por exemplo, 1, para poder ligar o motor. E aí, como que eu consigo isso? Eu só conseguiria isso com o botão desliga se eu pressionasse ele o tempo todo, porque só vai mostrar um aqui se eu apertar, né? Ele também, mas o botão desliga eu só aperto para desligar. Eu não posso apertar liga e desliga ao mesmo tempo, né? Então, sabendo disso, o que a gente faz? A gente coloca na lógica aqui uma lógica não, tá? A lógica não, que quando eu pressionar o botão desliga, tá? Eu também posso mudar, tá, pessoal? O desenho aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, símbolo de um botão. Então, o botão liga. Não precisa, mas fica mais bonito. O botão desliga, por exemplo, tá? Quando eu pressionar o botão liga, então ele vai lá e vai comparar a entrada com os demais aqui. Como não tem nada, ele nem, né, faz nenhuma operação, ele vai direto. Agora, quando eu ligo desliga no anote, significa o seguinte: a anote, ela inverte tudo que está da entrada para a saída, certo? Então, se tiver aqui na entrada 1, na saída vai estar 0. E eu sei que aqui, se entrar um 0, ele desliga tudo. Opa, então tem uma coisa interessante aqui já. Porque se eu não pressionar o botão desliga, não pressionei nada. Eu estou dando 0 aqui para o note. E com isso ele apresenta 1 na sua saída. Repetindo. Se eu não entregar nada para a porta note, nesse caso aqui, ele vai estar enviando um sinal positivo. Tá? Eu tendo 1 e 1 multiplicados, eu vou ter 1 também na saída, né? E vamos fazer o teste agora. Então, vamos salvar, né? Então, hoje que é dia 3/8. Eu vou mandar simular esse programa, né? Eu clicar em Run. E veja, nesse primeiro momento, o motor está ligado? Não, o motor está desligado, né? Está desligado. Quando eu pressionar o botão liga, ele tem que ligar. Mas antes, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Das linhas, você tem ali botão liga e desliga, os dois estão em repouso, estão abertos. Quando eu pressionar um deles, ele vai fechar, tá? E como resultado, o botão desliga estando ligado na entrada inversora, né? Numa porta inversora, né? Ou buffer, eu tenho que a saída dele está ligada. Mesmo sem eu pressionar o botão desliga. Por quê? Porque ele inverte. Se eu der desligado na entrada, ele vai ter ligado na saída. Tá? Então, aqui se eu pressionar o botão liga, olha que bonito. Tá? Esse meu motor está funcionando. Né? Se eu retirar o comando, o motor desliga. Se eu apertar de novo, está funcionando. E aqui, se eu pressionar o botão desliga, o que ele vai fazer? Ele vai fornecer 1 aqui, nível lógico on, né? 1 na entrada, sai 0 na saída. E 0 na saída, tá? Ele não passa por cima, ele vai, né, interagir com essa porta. Então, vamos colocar aqui, ó, desliga. O que acontece com o motor nesse momento? Ele está desligado. Então, isso me dá a entender o seguinte, que a prioridade nessa lógica é para o desliga, tá? Que o botão liga, por mais que esteja apertado em on, ele não vai ter efeito algum, porque eu tenho aqui off, que vem da inversora, e 0 multiplicado com qualquer coisa vai dar 0 aqui. Então, essa é uma grande limitação que existe nessa situação, tá? Então, eu tirando o botão desliga, lá, o motor está ligado, tá? Se eu tirar o botão liga também, ele desliga. Aí, se eu ligar de novo, ele liga de novo, tá? E assim por diante. E aí, pessoal, tem uma infinidade de recursos, né? Eu tenho mais entradas aqui, ó. Eu posso usar os botões do painel frontal para configurar alguma coisa. Eu tenho a linguagem FBD para vocês olharem, tá? O SFC, tá? Que é o Graph 7. Eu tenho as portas lógicas, tem saídas, tá? Então, todos esses elementos são importantíssimos aí para vocês poderem introduzir o conceito de automação, tá? Então, olhando para esse cenário, vocês podem começar já a fazer algum tipo de automação pequena, treinar isso daí, treinar a lógica de vocês. E eu posso trazer mais na próxima aula, trazer agora programar mesmo com vocês, tá? Hoje já chegamos aqui no final dessa nossa 1 hora de live, né? Não consigo me estender mais do que isso, porque eu tenho, inclusive, outros compromissos agora adiante.
mas a gente pode dar sequência. Vai, na medida que vocês forem tendo interesse, eu vou fazendo aqui para vocês, tá? Vamos lá para o comentário aqui, ó. Professor, se eu quiser alterar alguma programação já realizada, tá? Para 1.500 RPMs, vou ter que procurar linha por linha, ou existe um método mais fácil para eu achar? Eu entendi, tá? Eu entendi sim. Porque assim, tem programa, eu já fiz programa para automatizar processo que deu mais de 4.000 linhas. Então, imagina você numa tela aí que você consegue enxergar poucas linhas ali, 15, 10 linhas ali por vez. Quando você começa a mexer no programa, ali, para você achar onde é que está, é bem difícil. Então, o ideal é você trabalhar com uma referência cruzada, tá? Então, normalmente, esses ambientes de programação têm referências cruzadas. O que você precisa entender é qual saída analógica que vai enviar para o CLP essa referência aí de corrente ou de tensão, né? Que pode ser referente a 1.500 RPMs, né? E aí, através dessa saída analógica, você chegar no programa. Então, aí você vai lá, né? E de fato, faz essa sua alteração, né? É mais fácil de você encontrar por referências cruzadas. Linha por linha, eu não recomendo. Eu acho que é algo assim um pouco meio insano, tá? Tem como fazer, mas é bem complicado. Eu vou pegar aqui o link para vocês, vou passar para a nossa mediação, tá? E daí ela coloca para você aí no chat, pode ser? Então, se vocês quiserem também, depois tem como passar o link dos vídeos para vocês, que eu tenho para vocês aprenderem a programar, né? Quem quiser estar aprendendo. Eu vou passar aqui, então, o link, tá? Estou abrindo aqui. Aí vocês entram por esse link para poder, então, baixar, quem quiser baixar o Zé, tá? Vou passar aqui para Cirlei. Aí, Cirlei, compartilha esse link, por favor. Passei no seu telefone aí no WhatsApp. Compartilha com os meninos aí, então, no chat, porque eu não tenho acesso ao chat aqui. Tá? Esse programa, ele se comunica com os CLPs da família Zélio, tá? Zélio Logic, tá? Porque a gente tem o Zélio Soft, tá? Zélio Soft é o programa onde você faz a programação ou FBD, né, ou ladder, para os controladores da Schneider, Zélio Logic. Então, quando você começar a fazer o programinha, você vai ver várias famíliazinhas lá dentro que servem como exemplo, tá? Ah, que legal. Obrigado, Diogo. Você viu lá no YouTube? Que bom. E a gente está sempre disponível aí para trazer para vocês, tá? As informações que vocês sentirem interessantes. De repente, vocês têm algum interesse. Ah, eu queria saber sobre válvula pneumática. Aqui na indústria tem válvula pneumática. Eu queria saber sobre controle PID. Eu queria saber sobre inversor de frequência. Gente, passa para mim o que vocês precisam. A gente monta aqui a live e traz com o maior prazer para vocês, tá? Então, não precisa esperar chegar a disciplina para você ouvir falar sobre isso. De repente, nem dá para falar, às vezes não está no curso, né? Aquele conceito que vocês querem aprender. E tem muita coisa que, se eu não souber, eu tenho colegas que sabem e eu posso trazer eles aqui para mostrar para vocês, tá joia? Então, agradeço muito aí pela parceria de vocês, tá? E pela presença de vocês aqui, prestigiando esse momento. Por enquanto, está bem tímido, né? Eu quero que vocês compartilhem aí com os colegas de vocês das turmas, né? Façam aí propaganda que a gente está fazendo aí no nosso momento de PowerTechs, para eles virem aqui, participarem, para eles poderem aproveitar, enquanto são estudantes aqui da Unicesumar, a gente está oferecendo esse momento aqui para vocês, tá joia? Agradeço a todos aí mais uma vez, desejo aí uma excelente semana e semana que vem tem mais, tá joia? Muito obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.